Eu começo, inclusive, falando sobre um assunto muito importante, um assunto relacionado aos nossos hormônios. A gente vai entender quais são os problemas mais comuns da parte hormonal, como é que o nosso corpo demonstra esses sinais, se tem alguma coisa errada, o que a gente precisa fazer. E, para isso, eu recebo endocrinologista especializado em endocrinologia e cardiologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Derek Camargo. Cadê o Dr. Derek? Ah, está aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Um prazer te receber. O prazer é meu. É bom que a gente não pode chegar muito perto, porque assim ninguém percebe que eu sou tão pequena do seu lado, né? Olha, gente, esse é alto. Manter a distância, né? Manter a distância fica melhor. Eu dou um passo à frente, pronto, ficamos quase... Eu vou dar uma baixadinha também. Tá, igual. Doutor, vou te convidar para sentar aqui. Obrigado. Eu vou sentar aqui e a gente começa a conversar. Legal. Sabe que esse é um dos temas que eu mais gosto de falar, né? Porque... eu acho que a gente, às vezes, não percebe, tem uma disfunção hormonal, tem um descontrole hormonal e começa a sofrer tantas consequências, né? Sim, exatamente. Quando a gente começa com problemas hormonais, o corpo vai dando sinais. Ele vai avisando a gente que está tendo algum problema e a gente tem que ficar atento para poder começar a pensar em reposição hormonal ou algum tratamento coadjuvante para poder fazer esse hormônio voltar a ser produzido no corpo, ou principalmente fazer a própria reposição hormonal, que acontece muito na menopausa da mulher, ou então no homem quando está na andropausa, que é aquela hora que ele para a produção hormonal, não totalmente, mas não tem a produção que ele sempre teve, dos 30, 35 anos, né? Nossa, então a partir dos 35 anos já começa essa queda hormonal nos homens também? Já começamos também. O homem começa um pouquinho mais levemente, a mulher tem mais acentuado a partir dos 40, 45. Porém, a partir dos 50 anos, em média, 50 anos, a mulher faz a menopausa, que é um efeito crônico e irreversível, não tem como fugir, toda mulher vai passar por isso. E aí, é essa hora que o papel da reposição hormonal se faz tão importante. Porque daquele momento em diante, ela não vai mais ter hormônio de jeito nenhum, né? A produção vai ser muito baixa, então ela vai ter relampejos de produção hormonal durante todo esse tempo. Mas é importante pensar na reposição correta, procurar o profissional certo para fazer e principalmente acompanhar com exames periódicos também, ultrassons para ver se não tem risco de trombose, qualquer outro risco, para poder fazer essa reposição da forma certa, da forma correta e sem prejudicar a mulher também. Da forma segura, né? Exatamente. Bom, gente, como eu tô nessa fase e quando os hormônios estão meio flutuando, a gente fica meio estranha, de vez em quando mais sensível, eu vou pedir pra produção baixar um pouquinho esse BG, porque tá me deixando enlouquecida aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo em casa, mas tem uma musiquinha aqui no fundo. Obrigada. Agora ficou melhor, porque estava tirando muito a minha atenção. Então, doutor, vamos falar um pouquinho desses hormônios em desequilíbrio, que são os hormônios sexuais, mas eu também queria trazer um pouquinho os outros hormônios. E falo sempre para os meus telespectadores, tem um problema da tireoide, um hipotireoidismo, certo. E agora, controlado, fica tudo bem. Mas quando foi descontrolado uma época, eu sentia muitas consequências. E eu acredito que também tenha muita gente sofrendo esses sintomas sem saber que pode ser um hipotireoidismo, por exemplo. Exatamente. O hipotireoidismo também entra aí no quesito da reposição hormonal. Muita gente se diz contra a reposição hormonal. Mas aí a gente pergunta assim, você conhece alguém que tem hipotireoidismo, por exemplo? Fala, não, minha mãe tem hipotireoidismo. E ela toma algum remédio? Ah, toma. O Eutirox, Sintroid, Puran, todos eles são remédios para reposição hormonal. Então a gente faz uma reposição hormonal pensando no bem-estar do paciente. No caso do hipotireoidismo, acho que é legal explicar um pouquinho como ele funciona, né? Principalmente quem tem essa disfunção da tireoide. A tireoide ajuda a regular todo o metabolismo do nosso corpo. Então, quando a pessoa tem uma disfunção da tireoide, que é o seu caso, do hipotireoidismo, o metabolismo fica mais lento. Então, as unhas ficam mais quebradiças, o cabelo fica um pouquinho mais fino, a pele fica um pouquinho mais seca, é normal. E a pessoa fica um pouquinho mais lenta, letárgica, e com a reposição a pessoa volta a viver normalmente. Isso daí seria o remédio. Na verdade, você sabe que eu sentia até alguns sintomas piores que esses, né? Esses também, mas aí a gente sentia uma depressão, uma tristeza que você não sabe de onde que vem. Quando você fala um pouquinho mais letárgica, quando descobri meu hipotireoidismo, estava numa fase que eu tinha que ir para casa dar uma cochilada entre para poder o almoço e jantar, porque senão eu não conseguia continuar acordada para trabalhar, era uma coisa de louco. É exatamente isso. E depois de descobrir que é o hipotireoidismo e tratar, nossa, é um alívio muito grande. Por isso que eu falo, eu gosto desse assunto, porque tem tanta gente que sofre com esse problema sem saber, né? E tem gente que desenvolve a obesidade, que causa comorbidades, né? Obesidade é uma doença, sim. Eu sei que tem gente que fala, isso é gordofobia. Não é gordofobia, a gente está falando de saúde. E é uma doença que desenvolve outras doenças, né? Perfeito. E que às vezes começa com o hipotireoidismo.
Exatamente. Você falou de ser uma doença, obesidade tem até CID, que é o Código de Doença, Código Internacional de Doenças. Então, é uma doença sim, você está perfeitamente. E o que a gente pensa em relação à tireoide, principalmente? Além da reposição hormonal, a gente pode fazer com que a tireoide tenha uma melhor performance, que ela é uma glândula que ela secreta o hormônio tireoidiano. Para ela ter uma melhor performance, ela precisa ser bem nutrida também. Então, magnésio, selênio, zinco, vitamina B6, B12, vitamina D, vitamina C, tudo isso faz com que a tireoide seja bem alimentada e tenha melhor performance soltando mais hormônio. Então, geralmente a gente consegue baixar muitos níveis de dosagens do remédio para hipotireoidismo só nutrindo bem a tireoide. Então, muita gente não sabe disso, acha que é só tomar o remédio. Mas, na verdade, você consegue nutrir melhor a tireoide, ela tem uma melhor performance. Às vezes você até tira o remédio, tira o Puran, tira o Eutirox. Coisa boa. Legal, né? Só para o pessoal ir entendendo, quem gosta de anotar, já sei que tem uma turma agora que assiste a Vida Melhor com um caderninho para depois conversar com o médico, eu acho ótimo, porque é bom a gente ter conhecimento. A gente já falou, então, dos hormônios sexuais. Esses hormônios a gente mede através de que exames, doutor? Geralmente pode fazer por exames salivares, pode ser por exames de sangue também. Eles são os principais. A gente tem que entender também que, além de medir, a gente trata também, claro, os exames são fundamentais, mas o principal que a gente tem que tratar é o paciente. Então, o que eu levo muito em conta? Os sintomas do paciente. Então, se o paciente, por exemplo, chega no consultório com sintomas de baixa libido, indisposição, fadiga, muita fadiga de manhã cedo ou pós-treino, não consegue ganhar massa muscular, não consegue perder peso, já falamos aí de um hormônio tão importante que é a testosterona e o GH, que é o hormônio do crescimento. Eles vão promover muito desses sintomas, vão ter melhoras com a reposição desses hormônios. Perfeito. Então, também é legal conversar com o médico. De repente, você nunca fez um exame para ver como é que estão seus hormônios. Também. Falar, doutor, será que pode pedir esses exames hormonais? Né? Porque aí pode ser interessante. Então, seria testosterona, GH. Aí, para a mulher, no caso, estradiol, progesterona, estriol, FSH, LH, são todos os exames. É uma gama de exames, a gente chama de perfil hormonal. Então, pede o perfil hormonal completo, o endócrino geralmente vai saber pedir. Um clínico mais preparado também, nutrólogo, geralmente consegue fazer esse pedido de exames gerais, assim. É um check-upão completo. Maravilha. Aí a gente falou dos exames não, mas dos sintomas da disfunção da tireoide. E aí você pode ter tanto o hipotireoidismo como o hipertireoidismo. Também. E a gente pode detectar isso também através de exames, Exame né? de sangue, perfeito. Exame de sangue, ultrassom, T3. T4, Perfeito. TSH. Exatamente. Eu sei tudo disso. Tem mais alguma coisinha, vai estar perfeito. É isso aí. Se fizer esses três, tá bom. Já consegue diagnosticar. T3 livre. T4 livre. T4 livre. Ah, T3 reverso e assim vai. vou passar nessa prova, vocês vão ver. Essa já passou. Mas aí é bom também fazer esses exames, né? Eu acho que é importante a gente dar uma checada. Inclusive quem tem, porque tem muita gente que fala assim, eu tenho hipotireoidismo, eu estou tratando há anos, mas eu continuo com os mesmos sintomas. E às vezes eu pergunto para o meu telespectador, tem feito acompanhamento? Não, só fiz o exame uma vez há 6 anos atrás. Pode mudar a dosagem do remédio, né, doutor? Com certeza, pode mudar a disfunção. A tireoide pode sofrer, principalmente reduzir os tamanhos dela, porque ela está disfuncional. Então, ela tá dificultosa a secreção hormonal dela, ela está trabalhando cada vez menos e ela vai sofrendo uma redução do tamanho. E aí você vai tendo que, às vezes, ter que complementar o tratamento, aumentando o remédio ou aumentando algum outro tipo de tratamento também, como, por exemplo, um T3, junto em uma fórmula, alguma coisa assim, mas você consegue otimizar esse tratamento. E assim, se você descobriu hoje, por exemplo, estou com hipotireoidismo, nós estamos no mês 8, daqui 4, 6 meses, novos exames para ver se o remédio, inclusive se ele fez efeito e está mantendo o TSH ali e os outros parciais na medida certa. Muito bem. Tem um outro exame que chama cortisol. Eu queria saber se o cortisol é considerado um hormônio também? É um hormônio? Também é um hormônio do estresse, né? Ele é um hormônio do estresse. A gente consegue manejar ele também. Ele é importantíssimo também quando a gente pensa em emagrecimento. O sono muda muito o perfil do cortisol. Então, quando a pessoa tem uma produção excessiva de cortisol, geralmente ela está dormindo mal, ela está num nível de estresse mais elevado e é um hormônio que a gente consegue também manejar com algumas medicações, mas principalmente fitoterápicos. Eu gosto bastante de usar fitoterápicos. Eu não sou tão fã de usar remédio. Às vezes não tem jeito, claro, é necessário você usar um remédio para uma doença ou outra, mas a maioria eu tento usar os fitoterápicos, os naturais, para a pessoa voltar essa produção, voltar esses hormônios, voltar a produção deles todos naturalmente, né? Maravilha. Legal. E quando a pessoa está com um cortisol muito baixinho, o que significa isso? Muito baixinho. Pode ser que ela está ou com problema em alguma função renal, suprarrenal, pode ser algum desses sintomas. Isso tem a ver com rim?
Com suprarrenal. Com Uma suprarrenal, glândula que fica tá, assim. nada a ver com rim. Não. Com a glândula suprarrenal. Glândula suprarrenal, tá. perfeito. Então, pode ser uma disfunção desse órgão também, claro, pode ser uma doença desse órgão. Ou a gente pode pensar também que se estiver muito baixo, geralmente é uma disfunção, mas se tiver um nível mediano, um pouquinho mais baixo, a gente pensa que está no nível normal. Aí, sem muitos problemas. Mas o problema maior também é quando ele está elevado. Esse que é o maior, que todo mundo é estressado hoje em dia. É, a né? pessoa tá pilhada, né? Tá tudo pilhado, estressado, nervoso. Tá joia. Mais alguma outra função, disfunção hormonal que chame atenção no consultório? Olha, que chama muita atenção no consultório. É uma disfunção hormonal também, na verdade é uma falta de produção à insulina, né? E aí a gente pensa na diabetes. O diabetes, principalmente o insulino dependente, as pessoas não entendem também que é uma reposição hormonal. Se você parou de produzir essa insulina pelo pâncreas, o pâncreas parou de produzir insulina, você tem que suplementar. E aí isso também é uma reposição hormonal. Então, como que a gente suplementa isso aí? A gente suplementa com a própria insulina mesmo. Então, você já viu pessoas que fazem tratamento de insulina na barriga e tal? Toma sua injeçãozinha assim, sentiu? Exatamente. Isso é uma reposição hormonal também. É que existe um grande preconceito contra a reposição hormonal. Quando a gente fala em testosterona, são os hormônios sexuais, masculino e feminino. Testosterona, a gente fala em progesterona, estradiol. E são hormônios que, por eles ajudarem ao ganho de massa muscular e performance, então ainda existe um preconceito. Então, mas dizem que esses hormônios, eles podem causar o câncer. Não. É diferente dos outros? Não, mas eles não causam câncer, não é tão assim drástico que nem as pessoas falam. A gente teve um problema muito grande em 1970, que foi um uso muito abusivo desses hormônios. Por fisiculturistas, por pessoas famosas, Arnold Schwarzenegger, Coleman, eles usavam abundantemente esses hormônios. Então, eles causavam problemas para eles mesmos. Uma quantidade que eles deveriam usar em um ano, eles usavam em um mês. Então, é uma quantidade absurda. Hoje, a gente faz um trabalho de reposição hormonal que é totalmente voltado para o bem-estar, para a longevidade, para a pessoa voltar a ter qualidade de vida, para ela voltar a ter libido, apetite sexual, que é importantíssimo na vida do casal, né? Então, a gente pensa nisso, a gente pensa em bem-estar, diminuição de fadiga, aumento de massa muscular. Sim, por que não? Que é o efeito também que ela causa. É que muitas pessoas buscam apenas o ganho da massa muscular usando esses hormônios. Perfeito. A gente falando sobre hormônios, disfunção hormonal e agora com a participação da turma em casa, né? Vamos lá, claro. Então vamos. Deixa eu só, antes de passar ali para o nosso vídeo áudio, fazer uma pergunta. Tá. A gente está num momento de desconforto, poderia dizer, né? Muitas perdas, muitas dúvidas. Isso bagunça a nossa parte hormonal de alguma forma? Muito, muito. A gente tem que falar também, claro, de um hormônio muito importante que é a vitamina D. Aí você fala, putz, mas é uma vitamina. Ela é uma vitamina, nomeada como vitamina, mas na verdade é um hormônio que é produzido dentro do nosso corpo. Esse hormônio principalmente tem uma alta quando a gente toma sol. No sol a gente consegue adquirir um pouquinho de vitamina D. E todo mundo fechado em casa, os níveis de vitamina D baixaram. Está muito ligado com depressão, está muito ligado com imunidade. Hoje a gente sabe que com a imunidade é assim, 90% da nossa imunidade depende muito da vitamina D. Então, pensando nisso tudo, esse hormônio D, que é tão importante, ele fica prejudicado. Então, para quem está sempre dentro de casa, que a gente ficou, principalmente os últimos 3 meses, 2 meses atrás, a gente ficou muito em casa. Foi praticamente um lockdown. Você saía na rua, não vê ninguém. Então, isso prejudicou bastante níveis de vitamina D. Eu vejo isso muito no consultório. Todos eles, e a gente pode repor, tomar com alguma certeza. coisa? Vitamina D dá para ser tomada em cápsula ou injetável também. Faço muito no consultório injetável, que é uma forma de subir mais rapidamente. Mas também dá para prescrever, tomar em casa, com certeza. Maravilha. Agora vamos lá para as nossas perguntas. Obrigada que você participa do programa. Se você ainda não mandou, 11 9 50 45 18 40. Primeira pergunta, então, lá no vídeo. Gostaria de saber se os hormônios realmente influenciam nos ovários, causando, assim, um aumento de um deles. Gostaria de saber se os hormônios realmente influenciam nos ovários. Influenciam, sim. No aumento, não, mas principalmente no aumento dos hormônios pode causar, sim, cistos nos ovários, principalmente. Agora, depende do hormônio, né? A gente tem que pensar que a gente tem a síndrome do ovário policístico também, mas aí depende de qual hormônio ele pode estar aumentado. Mas pelo que eu entendi aqui, se ele pode causar o aumento dos ovários, acho que... geralmente o aumento dos ovários não. Ah. É mais para cistos mesmo. Ok. E cisto é um risco? O cisto ovariano a gente tem que tratar, né? Para a gente acabar não causando uma disfunção no próprio ovário. Então, existem maneiras de tratar, algumas medicações também, mas dá para tratar, Tá, já é. Próxima pergunta na tela. Tomar medicamento por ano e cuidar da alimentação faz a tireoide funcionar normalmente, como quem não possui hipotireoidismo? Assim,
Ela quer dizer que se a gente tomar o remédio, é como se a gente não tivesse mais o hipotireoidismo? Exatamente, você fica como se fosse uma pessoa sem a doença, sem a falta do hormônio. Então, quem toma o hormônio, ele volta a ter uma vida normal, com certeza. Legal. Bom dosar sempre. Estou falando isso porque esses dias aí eu fui dosar o meu, estava mais baixinho. Já tive que dar uma aumentadinha no remedinho. E também não é bicho de 7 cabeças, não. Tem gente que fala assim, é pro resto da vida. Gente, depois fica até gostoso. Eu descobri um que é docinho, nem preciso mais d'água, eu mordo. Morde. Uma balinha. Perfeito. Vamos lá. Próxima. Comecei a tomar tibolona e engordei um pouco, mas me senti bem melhor em todos os outros aspectos. Gostaria de saber até que idade posso continuar tomando. Continuarei engordando? Tá. Aí a gente chegou numa medicação que é uma medicação totalmente sintética, feita via oral, que é o tibolona. Eu sou bastante contra esse tipo de medicação. Algumas pessoas vão falar, nossa, mas o tibolona vende na farmácia. Ele não é um hormônio correto para ser utilizado na reposição hormonal. Ele é um hormônio altamente trombótico, então por isso que às vezes a pessoa ganha peso, às vezes a pessoa tem problemas de circulação. Então a tibolona não é o hormônio correto. Para fazer o hormônio correto tem que dosar todos eles e aí tomar cada um na quantidade necessária. O tibolona é um remédio que você toma, você vai comprar na farmácia, é uma prescrição fechada, né? Nossa, doutor Derek, que bom que você está falando isso. Meninas, esses dias eu entrei, doutor, num grupo que me colocaram lá no Facebook de climatério e menopausa. E aí eu fiquei lendo de curiosa, assim, todas as mensagens das pessoas, os comentários. A quantidade de mulher que está tomando esse tibolona. Existem outros. E muitas falando que estão engordando, mas que estão gostando. E que bom você levantar essa questão, porque, gente, se faz mal. Se é trombótico, significa que pode te causar uma trombose. E uma trombose pode deixar sequelas graves e pode até tirar a sua vida. Então tem que repensar, tem que buscar um médico. Não faz automedicação não, porque isso é a maior roubada do mundo. Uma roubada. Depois o preço vem lá na frente. Vem lá na frente. Próxima pergunta, vamos para a tela. Meu filho tem hipotireoidismo. Eu não sei se ela queria escrever hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Mas vamos imaginar que seja qualquer um dos dois. Mas abandonou o medicamento. É hipotireoidismo. O que pode acontecer? Ele tem 22 anos, 2,7 metros de altura. É da sua altura, então. Quase da minha. Eu sou um pouquinho menor. Tenho 1,98. Tá, meu filho tem hipotireoidismo, abandonou o tratamento, né? O que pode acontecer? Bom, principalmente a disfunção tireoidiana dele pode vir a piorar. E cada vez mais e mais ele vai começar a ter muitos sintomas em relação a isso. A tireoide é uma glândula que eu sempre falo isso, sempre é tempo de cuidar dela. Sempre dá tempo de você voltar ao tratamento. Mas se ele abandonar totalmente o tratamento agora e não tomar mais, em relação à altura, não sei se ela falou alguma coisa, mas não tem muito a ver com isso, já 22 anos, mas principalmente sintomas. Então ele vai ficar cada vez mais letárgico. Se for piorando a função tireoidiana dele ou se ele ficar estável, aí tudo bem, mas se for piorando a função tireoidiana, ele vai começar a ter cada vez mais sintomas, mais letárgico, mais cansado, unha quebradiça, mais indisposto, dificuldade de ganhar massa muscular e com certeza vai acumular um pouquinho mais de gordura. Eu vou falar, olha, fala pra ele, depois de assistir essa entrevista, e eu quero falar pra ele, eu tenho hipotireoidismo, menino, não faz problema nenhum, você toma todo dia seu remedinho, fica bem, fica feliz, fica ativo. Abandona o tratamento não. Até porque é um tratamento simples, barato, um remedinho antes do café da manhã, meia horinha antes do café da manhã, pronto. R$10 custa. Eu não sei se tem algum sentido, mas eu sou assim, às vezes eu acordo às 6, falo, ai, queria dormir mais um pouquinho, eu tomo o meu Synthroid, me dá um soninho gostoso depois que eu tomo o remédio, aí eu durmo um pouquinho até 7h30. É mesmo? Até sonho. É mesmo? Que legal. Não sei se tem relação. Você tomou certinho, é isso aí, perfeito. Tem que tomar sempre antes. Aí depois não sei se tem relação, sinceramente. Eu sei que... Nunca pensei nisso também. Dá um soninho gostoso, ainda vou pesquisar. Pesquisa, depois me conta. Próxima pergunta na tela. Minha dúvida é sobre os sintomas do hipertireoidismo, pois desenvolvi no mesmo tempo que a menopausa e ainda não está com a dosagem correta. Já faz 1 ano e 4 meses e estou confusa. O que fazer? Perfeito. Aí agora a gente parte para uma outra área. O hipotireoidismo, a gente não tem tanto risco de vida, né? Quando a gente parte para o hipertireoidismo, ele faz tudo ao contrário do que o hipo faz. Então, quando a gente pensa em letárgico no hipo, quando a gente pensa em disposto, no hiper é ao contrário. A pessoa acaba emagrecendo porque o metabolismo acelera muito, porém, o maior risco que a gente tem, acelera o metabolismo todo do corpo, principalmente cardíaco. Então, a pessoa entra num risco de possivelmente um dia ter uma arritmia, pode até ter uma parada cardíaca, então a gente começa a correr risco de vida. Então, alguns tratamentos a gente consegue fazer com algumas medicações, tá? Provavelmente ele estaria tomando aqui o Tapazol, provavelmente, 10 miligramas, 2 vezes por dia, provavelmente essa é a medicação. E aí a gente pensa em algum momento em fazer um tratamento que a gente
entre aspas, assim, a gente queima a tireoide e transforma essa pessoa num hipo. Daí, com o hipo, ela não corre risco de vida e a gente consegue manejar muito mais facilmente, sem ter risco de uma parada cardíaca, de uma arritmia, porque o metabolismo cardíaco vai junto quando o hiper entra em ação. Então, a gente tem que pensar desse lado também. Se o hiper estiver controlado, tudo bem. Como que a gente sabe que ele está controlado? Principalmente, quando ele não está controlado, você tem muita insônia, palpitações, umas taquicardias. Então, quando ele está controlado, a gente consegue saber que está controlado com a medicação, que a pessoa para de ter aquela taquicardia de vez em quando, vira e mexe no meio da tarde, começa uma batedeira no coração. Esse é um sinal que o hipertireoidismo não está controlado, tá? Aí, quando tem muito sintoma, a gente pensa em lá fazer o tratamento com o iodo, que é o iodo radioativo, é o tratamento para queimar a tireoide. Olha que bom saber que tem esse tratamento que queima a tireoide e você começa a fazer o tratamento mais tranquilo, sem risco de vida. Próxima pergunta, vamos para a tela. Entrei na menopausa com 40 anos. Hoje tenho 50 e nunca fiz reposição hormonal, pois tive trombose no olho esquerdo devido ao uso do anticoncepcional. Nunca tive nenhum sintoma da menopausa. Será que terei problemas futuramente? Então, aí entramos aí também no tibolona, mais ou menos nessa faixa de medicamentos. São todos trombóticos, inclusive o anticoncepcional é muito trombótico. Eu tento tirar de todos os pacientes que vão na clínica. Entro com o uso de DIU, que é o dispositivo, né, intrauterino. A gente pode também tentar falar com o ginecologista, entrar para usar preservativo ou qualquer coisa desse tipo, mas tentar sempre tirar o anticoncepcional, que ele é muito trombótico mesmo. Aí, em relação a... Ela fez uma menopausa aos 40 anos. Ela vai, provavelmente, experimentar alguns sintomas daqui a algum tempo. Se já não experimentou, ou às vezes não percebeu tanto. Mas ela já fez a 40... 40 a 50, ela está 10 anos menopausada? E não teve sintoma nenhum até agora. Que bom. Mas, assim, dificilmente ela vai conseguir manter esse quadro sem sintomas, sem nenhuma reposição hormonal, né? Exatamente. Tomara que fique assim, né? Cada caso é um caso. Posso só complementar? E aí é que ela pode fazer uso de reposição hormonal bem feita, com hormônios corretos e com acompanhamento, mesmo já tendo tido uma trombose. Mas dá para fazer sim, com o hormônio certo. O hormônio certo, dose certa, não corre risco nenhum. Joia. Última pergunta na tela, vamos lá. Fiz uma retirada de ovários e parei de menstruar. Meu médico indicou reposição hormonal, mas senti uma queda grande na libido. O que faço? Me ajude. Sem dúvida nenhuma, tirou os ovários, reposição hormonal, com certeza. Vai ter que fazer o papel desses ovários que pararam de produzir hormônio, na verdade foram retirados. A gente chama isso de menopausa cirúrgica. E quando a gente toma anticoncepcional e faz a menopausa química, né? Mas essa aqui, no caso, fez uma menopausa porque tirou os ovários e não tem mais produção hormonal. Vai ter que fazer reposição, vai melhorar inclusive a libido, que é uma das coisas que as pessoas mais buscam, porque tá numa vida ali, hoje com 45, 50 anos, a gente ainda tá ativo totalmente, sexualmente ativo, no trabalho. Então, as pessoas buscam essa libido de volta, esse apetite sexual que tinham quando tinha 30 anos. E é ceifado praticamente com 45, 50 anos. Pois é. E tem vários tipos de reposições hormonais, né? Existem vários. Para a mulher, principalmente, ela tem uma gama de hormônios aí que a gente pode repor, com certeza. Tá joia. Amei o bate-papo. Acho que você que está em casa também, né? Então, doutor Derek, por favor, não demore para voltar, para a gente aprender mais e mais contigo, tá bom? Com certeza. Vou passar os contatos aqui. Pode entrar no site www.derekcamargo.com.br www.derekcamargo.com.br ou no Instagram, Derek Camargo, tá? O telefone, um WhatsApp aí para você até marcar de bater um papo é o 11 99 020 50 25. 11 99 020 50 25. Muito obrigada, foi um prazer em te conhecer e poder conversar um pouco sobre esse assunto. Adorei também. Acho que muda a vida das pessoas, muda né? Muito. Muda muito. E aí tem gente que não está sendo feliz e não sabe por quê. Não sabe por quê. E vai descobrir. Obrigada. Obrigado. E eu quero isso, que você viva feliz, que você viva com saúde, que você viva com pique, sabe, com energia. Não pode achar que é assim mesmo. Por que umas pessoas têm tanta vitalidade e de repente você não tem? Será que tem alguma coisa errada? Será que tem alguma coisa acontecendo contigo? Olha, a gente começa olhando pra gente, né? Olhe pra você, viu, minha amiga?